Então vamos dar uma olhadinha aqui nesses instrumentos de medida aí de grandezas elétricas, beleza? O que a gente quer medir num circuito? A gente quer medir a amperagem, ou seja, a corrente elétrica, a intensidade dela, e a gente quer medir a diferença de potencial entre pontos. Então você vê aí em cima, a gente tem amperímetros, tá? Eles têm diferentes formatos, mas todos a mesma missão, tá? Determinar a intensidade da corrente elétrica. Os voltímetros também têm diferentes formatos, tal, né? Tem digitais, tem analógicos, tal, mas todos eles com a mesma função, de medir essa diferença potencial entre dois pontos. Um aparelho mais comum que a gente encontra, né, que vocês já viram lá em sala de aula, a gente aplicando, já viram nos vídeos a gente aplicando, é o multímetro. O que o multímetro faz? Ele mede um monte de coisas diferentes, né? Logicamente uma por vez, através do momento que você seleciona o que você quer. Ele pode se tornar um amperímetro, ele pode se tornar um voltímetro, e ele pode se tornar um ohmímetro, ou seja, um medidor de resistência. Tranquilo? E nossa missão aqui nessa aula é determinar como que a gente coloca esses instrumentos dentro do circuito. Como assim, como colocar? É porque você não pode botar ele de qualquer jeito. Dependendo do jeito que você coloca, ou você gera um curto-circuito, ou você faz com que o seu circuito não funcione. Beleza? Então vamos lá. O amperímetro, a representação dele está aqui, ó. É uma bola escrito A, às vezes vem uma setinha também indicando, tá? Mas esse aqui é o amperímetro, tá? No geral, é essa a representação dele. O que ele faz? Mede a intensidade da corrente. Onde que ele vai ser colocado no circuito? Ele precisa ser colocado em série no circuito. Então, observa aqui embaixo, ó. A corrente vem aqui, passou por uma resistência ali, passou pela outra resistência aqui embaixo e passa pelo amperímetro, tá? Então, ele sempre tem que estar ligado em série. E para ele não interferir na medida do circuito, a gente tem que ter esse amperímetro com uma resistência muito baixa. No real, a resistência dele é muito mais baixa que as demais, para interferir o mínimo possível na medida. Nas situações ideais, o que a gente vai falar para ele? Vai falar que esse amperímetro, por ser ideal, ele tem resistência nula. Beleza? O voltímetro. O voltímetro você já sabe que ele mede a diferença potencial entre dois pontos do circuito. A representação dele é essa daqui, ó. É uma bola com um V dentro, tá bom? Deve ser colocado em paralelo ao elemento do circuito, entre os pontos lá que você quer saber a diferença de potencial. Eu quero saber a diferença de potencial entre este ponto e este ponto. Como entre esses dois pontos tem uma resistência, eu quero saber a diferença de potencial que está sujeito a esta resistência, tá? Quando ideal, de novo aqui, ó, quando ideal, a sua resistência é considerada infinita. A resistência dentro dele é infinita. A gente não quer que apareça essa corrente aqui, ó. A corrente normal está vindo aqui, ó, no circuito, sai do positivo para o negativo. A gente quer fazer só essa aqui, ó. Fazer o circuito funcionar aqui, ó. Só isso. Ok? A gente não quer que se divida nesse primeiro nó aqui, ó. Ou, se for uma situação real, a gente quer que essa corrente I2 aqui, ela seja muito, muito pequena, né? Para interferir o mínimo possível no circuito. Ou seja, o I2, ele tem que ser muito, muito menor que o I total, né? E que o I1. Beleza? Então essa é a ideia do voltímetro, colocar ele em paralelo ao elemento que você quer medir, tá? A diferença de potencial, e a resistência dele é muito grande. Então aqui, voltímetros colocados em série, essa observação é importante, por quê? Porque às vezes o cara pode criar uma situação onde ele coloque propositalmente os instrumentos de maneira errada, né? E peça para você determinar a corrente, por exemplo. Então, o que acontece? Um voltímetro colocado em série, ele impede a passagem da corrente. Por que ele impede a passagem da corrente? Tá aqui a justificativa aqui embaixo, porque a resistência dele é infinitamente grande. Então, se você botar lá na lei de Ohm, resistência infinitamente grande, quanto vai ser a corrente? Infinitamente pequena. Beleza? No caso do amperímetro, se você colocar ele em paralelo, ele gera um curto-circuito do elemento que está entre os mesmos pontos do circuito. Ou seja,
como a resistência dele é nula, ela vai querer passar toda por ele. É como se fosse um fio sem resistência, né? Que a gente viu lá no curto-circuito. Ele se torna o fio sem resistência por onde a corrente vai querer passar. E aí não vai passar nada pelo elemento, né? Então vamos lá, a gente faz uma montagem assim aqui no circuito, né? Só para a gente verificar a posição dos instrumentos de medida, tá bom? Então aqui a gente tem um circuito bem simplesinho, né? Uma fonte, a lâmpada, tal, e eu quero medir a corrente elétrica. Então o que eu tenho que fazer? Eu não posso pegar o amperímetro e ligar ele em paralelo no circuito. Por quê? Porque ele é um aparelho que tem resistência muito pequena. Então ele vai gerar um caminho de resistência pequena e vai acabar gerando um curto-circuito. Beleza? A corrente vai dar preferência para passar por ele, que a resistência é quase nula, e não passar pela lâmpada, tá? Essa lâmpada está brilhando, mas isso é fake, tá bom? Então, isso é o que você não deve fazer com o amperímetro. O que você tem que fazer com o amperímetro? Você tem que ligar ele em série no circuito, ou seja, no caminho da corrente, ó. Botei ele lá no caminho da corrente, beleza, ele está medindo. Tranquilo? Muito bem. Agora nós vamos fazer a medida da diferença de potencial. Então, olha só, a gente já tinha feito isso antigamente. Ó, boto entre os polos da pilha, por exemplo, dá 18 volts. Boto entre os pontos aqui do circuito, 18 volts. O que que acontece? A corrente ela continua percorrendo o circuito, né? E muito, no real, né? Você tem uma fraçãozinha muito pequena que vai para o voltímetro. Por que uma fraçãozinha muito pequena vai para o voltímetro? Porque a resistência dele é muito grande, beleza? Então, ele tendo uma resistência muito grande, a corrente vai dar preferência de continuar o caminho dela. Só uma fraçãozinha, que é o que você precisa para fazer a medida, vai lá para o voltímetro. Então, ele deve ser colocado em paralelo no circuito e não vai ser colocado em série. Por quê? Porque se você colocar em série, vem aqui, ó, ele está em série, né? A corrente deveria vir, passar por ele e continuar no circuito. Por que que não tem movimentação? Não tem movimentação não porque o circuito está aberto. Ele está fechado pelo voltímetro, né? Mas ele não tem movimentação porque a resistência do voltímetro é muito grande, muito grande. No real, ela é muito grande em relação aos parâmetros aí do seu circuito, né? E aí, o que que você vai ter? Você vai ter uma corrente ínfima no real. No ideal, onde a gente fala que a resistência do voltímetro é infinita, você não tem corrente. Beleza? Agora a gente volta lá para o quadro. O último que a gente tem aqui chama-se ohmímetro. O que que é o ohmímetro? O ohmímetro é um medidor de resistência. Esse medidor de resistência ele funciona com base num processo que a gente chama de ponte de Winston. Tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é a ponte de Winston. Então, olha só. Eu botei 4 resistências, tá? Dispostas aí dessa maneira. E eu tenho a nossa fonte aqui embaixo. Eu já botei os pontinhos antecipadamente aí pra gente, tá bom? E aí a gente vai estudar primeiro o que acontece aqui com a corrente, porque os pontinhos já estão lá. Então, a corrente sai do positivo. Ela vai virar aqui. Quando chegar no ponto, ela se divide em 2 partes. Uma parte que vai para cima, que eu vou chamar de I'. A parte que vai para baixo, que eu vou chamar de I'. Esse mesmo I' vai virar lá em C, ok? Passar pelo R2 e o I' vai passar aqui por baixo. Pelo I2, vai passar aqui por baixo, pelo R4, beleza? Aí você poderia falar, professor, mas esse troço azul que você botou aí no meio, entre C e D, que tem uma letra G, você não falou de letra G? Então vamos lá. O que é essa bolinha com a letra G? A gente chama ela de galvanômetro. O que é o galvanômetro? Olha lá, instrumento para detectar ou medir correntes elétricas de muito baixa intensidade através de um dispositivo mecânico que é posto em movimento pela ação de forças magnéticas produzidas pela corrente. Depois, quando vocês forem ver eletromagnetismo, vocês vão ver que a corrente, dentro de um campo magnético, faz aparecer uma força. E essa força vai fazer com que um ponteiro se mova. Então, o que é isso? É um dispositivo que vai perceber se existe nesse ramo onde ele está a presença de corrente. E você sabe que só vai ter corrente aí se existir diferença de potencial entre C e D. Tranquilo?
Então, a nossa condição da ponte do Winston é que, aqui embaixo escrito de vermelho, que não exista diferença de potencial entre C e D. Tá? Essa é a condição que eu quero. E para isso acontecer, né, eu fiz uma dedução aqui bem rapidinho. A dedução não é o principal aqui para vocês não, tá? É mais entender o final. Para que o potencial de C seja igual ao potencial de D, a diferença de potencial entre A e C tem que ser igual à diferença de potencial entre A e D. Beleza? Porque como A é um ponto comum dos dois, se eu tiver uma queda de potencial igual para C e para D, eles vão ter o mesmo valor. Então eu botei isso aqui, ó. A diferença de potencial dos dois vai ser a mesma. Usando a lei de Ohm, pegando a resistência e a corrente de cada um, eu escrevi R1 vezes I', R3 vezes I2 linhas, né? Esse produto tem que ser igual para os dois. Se eu fiz isso, o que também vai ter que acontecer? A diferença potencial de CB tem que ser igual a de DB. Por quê? Porque se C e D têm o mesmo potencial, e B é comum para os dois, a queda de potencial deles tem que ser a mesma, a diferença potencial. Aí repetir o processo. Quando eu divido uma expressão pela outra, eu caio nisso aqui, ó. Esse é um processo que a gente usa matematicamente, ó. Dividiu, as correntes elas acabam se cortando e você chega aqui, ó, que R1 vezes R4 R1 vezes R4 é igual a R2 vezes R3. Beleza? Então, esta aqui é a condição que a gente chama de equilíbrio aí da ponte de Winston. Quando essas resistências, o produto aí das opostas é igual, você sabe que não existe diferença potencial entre C e D. Aí você fala, tá, professor, mas e daí? O que eu faço com isso? Ah, isso aqui você usa para construir um ohmímetro. No ohmímetro, o que você vai ter? Essa resistência R4 aqui é o chamado reostato. Ou seja, mas desse que você consegue mudar o valor. Aí vamos supor que você conheça o valor de R1, conheça o valor de R3 e não conheça o valor de R2. Então, qual a sua intenção? Medir o valor de R2. Sabendo que se eu fizer com que o potencial de C seja igual ao potencial de D, a corrente que vai passar aqui, né, no galvanômetro, a gente chama de IG, vai ser nula. Eu posso afirmar que R1 vezes o R4 é igual ao R3 vezes o R2. Não conheço o R2, conheço o R1, conheço o R3 e vou mexer no R4 até que o galvanômetro marque zero. Quando ele marcar zero, eu sei que entrou em equilíbrio e que essa expressão é verdadeira. Se essa expressão é verdadeira, eu consigo determinar o R2. Beleza? Capturou a ideia? Então, o que eu faço? Eu conheço todas as resistências. Uma eu vou fazer variar até que a ponte esteja formada, ou seja, que não passe corrente pelo galvanômetro. Aí eu vou conhecer 3 valores, né? E vou determinar o quarto, que seria lá o R2. Vamos lá. Agora você vai ter aí alguns exercícios para treinar. Eles são da página 213 e 214. Beleza? É o 44, o 45 e o 48. Tá?